Gente, então, abra sua Bíblia no Salmo 10. Salmo 10, versículo 4. Acharam aí? Salmo 10, versículo 4. Salmo 10, versículo 4 diz assim: por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são: não há Deus. O que está dizendo aqui? Deixa eu só fazer uma oração antes. Eu quero que você levante a sua mão para o céu e fale assim comigo: Senhor, que o teu Espírito Santo venha falar no meu coração. Amém. Basta isso. Deus é que tem que falar no seu coração para você entender o que nós vamos estudar aqui. Aqui está dizendo o seguinte: por causa do orgulho, o ímpio não investiga. Quando tudo começa a dar errado na vida da pessoa, é hora da pessoa parar e investigar, quer dizer, procurar saber por que está acontecendo aquilo com ela, porque nada acontece à toa. Lá em Provérbios 26, 2, diz que, não precisa virar não precisa sair daqui não, lá está escrito que a maldição sem causa não vem. Se a maldição sem causa não vem na vida da pessoa, e as coisas estão dando errado, é porque tem uma causa. Alguma coisa está acontecendo para tudo dar errado na vida da pessoa. Só que o espírito de orgulho, ele impede a pessoa de querer procurar saber por que está acontecendo. A pessoa vai achando que é assim mesmo, que está tudo bem, mas a coisa não está bem. Mas a pessoa vai deixando correr. É um espírito maligno. O orgulho é um espírito que encosta na pessoa e impede a pessoa de investigar, de querer saber por que aquilo está acontecendo com ela, por que na vida dela as coisas não dão certo. Ela luta, ela batalha, trabalha e não consegue realizar as coisas. Tem um mal ali, mas o espírito de orgulho não deixa ela ver. Se Deus envia alguém para falar com aquela pessoa, para tentar abrir o olho dela, dar uma palavra para ela, ela às vezes rejeita, ela não quer saber. Tem gente que diz: não precisa que você me fale o que eu tenho que fazer, eu sei cuidar da minha vida, e não sabe, a pessoa não presta atenção nisso. Uma das artimanhas do diabo é encher o coração da pessoa de orgulho, é fazer ela ficar orgulhosa, ela achar que ela não precisa de conselho de ninguém, que ela sabe cuidar dela, mas ela não investiga, ela não para pensar: meu Deus, por que isso está acontecendo? Por que as coisas estão assim? Eu só vivo com esse problema, eu faço uma coisa, não dá certo. Ela não quer saber disso. O que é isso? É um espírito maligno, é um demônio que está ali e não quer deixar ela descobrir que ele é o causador do problema. Ele não quer que ela descubra como é que ela faz para se livrar daquele demônio. É isso que ele faz, é um espírito que não deixa a pessoa perceber a coisa. Porque está escrito no Salmo 46, precisa mudar daqui não que eu vou voltar aqui. No Salmo 46 está escrito que Deus, ele é o nosso refúgio, quer dizer, um lugar onde a gente pode se refugiar do problema, e ele é a nossa fortaleza, é a força que a gente tem para vencer o problema. E está escrito que ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Deus socorre a gente, mas a impiedade no coração da pessoa diz para ela que Deus não existe. Por isso é que está escrito aqui, né, que vamos voltar ali, por causa do orgulho o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são que não há Deus.
Deus não existe. Isso é um espírito que fala para ela que Deus não existe. Então, essa pessoa, se você dá uma palavra para ela, você leva a palavra de Deus para ela, por causa do orgulho, ela não aceita. Ela não entende, se ela lê na Bíblia uma palavra, ela é incapaz de compreender que aquela palavra é o próprio Deus visitando ela naquela hora, para resolver o problema dela. A palavra, quando Deus dá a palavra, quando você lê uma coisa na Bíblia e você sente tocar no coração, é Deus te visitando ali com a solução para o seu problema. Às vezes a gente não entende como é que essa palavra vai solucionar o meu problema. Mas aí é que você tem que investigar, você tem que orar, pedir a Deus, me mostra, o que o Senhor quer falar comigo? Por que o Senhor fez eu entender essa palavra? Eu li isso aqui, o que isso tem a ver comigo? Às vezes a gente lê a Bíblia e acha que não tem nada a ver com a gente, mas é engano, porque Deus nunca dá uma palavra errada, Deus nunca erra. Quando Deus mostra uma coisa, se abriu a Bíblia, alguma palavra chamou a sua atenção, Deus não enganou, Ele está te mostrando aquilo, Ele quer que você veja aquela palavra, Ele quer que você entenda aquilo ali. Então você tem que investigar, por que Deus me mostrou isso? Por que é que isso tem a ver com a minha vida? Só que a pessoa, quando ela é ímpia, quando ela tem um espírito de orgulho ali, ela não entende isso, ela não quer saber, ela não procura investigar. Então a pessoa tem que ver isso, que por causa do orgulho dela, ela às vezes não percebe que Deus está ali, dando uma palavra para resolver o problema dela, e ela não busca, ela não entende aquela palavra. Jesus falou o seguinte, abre lá em Mateus, marca aí onde você está, que nós vamos voltar aqui. Abre em Mateus agora, no capítulo 13. Só para você entender por que é que às vezes a pessoa não consegue perceber a palavra de Deus, não consegue entender a palavra. Mateus capítulo 13, versículo 13. Ajuda a te encontrar isso, você está perto dela aí, tá? Mateus 13, 13. Achou? Foi Jesus que falou isso aí, está escrito assim, ó. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem e nem entendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo, ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo, vereis, e de maneira nenhuma percebereis. O que é que Jesus está dizendo? Que a palavra dele, ele não falava abertamente com as pessoas, ele falava por parábola, quer dizer, em sentido figurado. Quase toda a Bíblia é em sentido figurado. Por isso que a pessoa muitas vezes ela lê, ela não consegue compreender o que aquilo tem a ver com ela, por que Jesus falou aquilo. Mas por que ela não entende? Porque não foi dado a ela, ela não buscou de Deus, não foi dado para ela um coração inclinado para as coisas de Deus. Ela não quer saber, ela quer saber de resolver logo o problema dela, mas ela não quer ouvir o que Deus tem a dizer. Então Jesus falou, eu falo por parábola, porque essas pessoas que não querem nada comigo, elas vão ver, vai ouvir, mas não vai entender nada, porque não é para elas. E por que não é para elas? A bênção de Deus é para os filhos. Jesus falou isso com aquela mulher, eu não posso pegar o pão dos filhos e dar para o cachorrinho, né? Aquela mulher que a filha dela estava endemoniada, que ela foi buscar Jesus, Jesus falou, eu não posso pegar o pão do filho e dar para o cachorrinho. A bênção de Deus é para quem é filho de Deus. Quem é que é filho de Deus? Aquela pessoa que crê em Jesus e que aceitou Ele como Senhor da vida dela, que colocou a vida dela na mão dele, falou, de hoje em diante o Senhor é que vai mandar na minha vida, eu não vou fazer nada por mim mesmo, eu vou fazer só aquilo que o Senhor ensinar.
Então essas pessoas são filhos, a bênção é para esses. Para os outros, Jesus falava em sentido figurado, para que eles, ouvindo, não entendiam nada. Eles iam ouvir, mas não iam entender. Então, não é para eles. Assim é a palavra de Deus para a pessoa que é ímpia, a pessoa que não quer saber, né? E Jesus falou no versículo 15, está aí no seu versículo 15, ele disse: porque o coração deste povo se endureceu. Quer dizer, a pessoa está com o coração endurecido, ela não abre o coração para Deus, ela não é capaz de abrir o coração e falar: Senhor, me perdoa porque eu vivi errado até aqui, mas eu não sabia, de hoje em diante eu quero aprender, eu quero obedecer. Ela não abre o coração. Então ele falou: o coração desse povo se endureceu, e com os ouvidos eles ouviram tardamente. Quer dizer, não é que demorou a ouvir, ouviu de má vontade. Essa palavra tardamente aí significa de má vontade. A pessoa às vezes ouve a palavra de Deus de má vontade. Às vezes você vê que a pessoa está passando por uma necessidade, você conhece a palavra, quer ensinar para ela alguma coisa que Deus falou, ela ouve de má vontade. Às vezes ela até escuta por educação, mas é má vontade no coração, ela não quer saber, né? Então Jesus falou, esse povo ouviu tardamente, fecharam os olhos, para que não vejam com os olhos, e nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Aí está a explicação por que muita gente não é curado. Tem muita pessoa doente e não consegue ser curado de jeito nenhum. Por quê? Porque tem o coração endurecido. A pessoa endurece o coração, ela se enche de orgulho, acha que ela é a tal, que não precisa de ninguém, ouve a palavra de Deus de má vontade, quando não quer nem ouvir, né? Fecha os olhos para o que Deus fala, não quer entender a palavra. Então acontece isso, ela não ouve, não entende, não se converte. E aí o que acontece? Deus não cura, Deus não pode curar. Não é que Deus não quer curar, Ele quer curar, mas não cura por quê? Porque a pessoa não quer saber, ela não é capaz de abrir o coração para Deus e falar: eu preciso do Senhor, a minha vida está uma ruína, está uma desgraça, só acontece tudo errado, eu estou nessa situação. A pessoa tem que reconhecer, buscar a Deus, abrir o coração, buscar a misericórdia para ela ser abençoada e se converter. O que é converter? Está indo para o caminho errado, faz a curva, volta para o caminho certo, deixa as coisas erradas e começa a praticar o que é bom, né? Então aprenda uma coisa: Deus, sempre que Ele mandar uma palavra para você, seja você mesmo abrindo a Bíblia ali e lendo, ou você ouvindo a pregação, veio uma palavra, presta atenção na palavra, igual nós estamos lendo aqui esse versículo, presta atenção nele, mas não é só você ouvir não, é você investigar. Deus te deu uma palavra, chamou a sua atenção para uma coisa, começa a investigar aquela palavra. Você tem que se perguntar: por que Deus fez eu ver essa palavra? Por que Deus mandou o fulano falar essa palavra? O que isso tem a ver comigo? Por que está me chamando a atenção? Deus não erra. Sempre que Ele dá uma palavra, Ele sabe. E Ele antevê as coisas. Ele sabe o que está para acontecer, Ele sabe o que está acontecendo, e Ele sabe que a palavra dEle não volta vazia, ela tem poder para resolver o problema. Mas você tem que dar atenção, tem que investigar aquilo que Deus está falando, estudar aquilo que Deus está mostrando para você, até você entender o que isso tem a ver comigo. Por que Deus mandou essa palavra? A pessoa ímpia, quando ela é ímpia, ela não quer saber disso. Então toda vez que Deus chama a atenção na Escritura, a gente tem que investigar, tem que estudar até entender o que tem a ver comigo. Eu faço isso, eu aprendi a fazer isso. Quando eu abro a Bíblia para ler, eu leio uma palavra, às vezes eu fico a semana inteira naquela palavra ali. Por que eu li isso? Por que eu abri a Bíblia e caiu nesse versículo?
Deus me mostrou isso por quê? Tem um propósito, nada é à toa. Então eu tenho que investigar. O que isso tem a ver para mim? Se eu acho que não tem a ver nada a ver ali, o que eu tenho que fazer? Orar, meu Deus. Por que abriu aqui? Por que o Senhor me mostrou isso? Não estou entendendo nada. O que isso quer dizer? Eu fico naquela coisa, meditando ali, até vir um entendimento. Só que quando a pessoa é ímpia, a primeira coisa, ela não crê. Ela não quer saber. Ela lê uma palavra, para ela aquilo não encaixa na vida dela em lugar nenhum, não é para ela. Ela não quer saber daquilo. É ímpia. Tem gente que até fala assim, mas se Deus existe, né? Se Ele existe, por que Ele não cura todo mundo? Já me perguntaram isso. Por que Deus não cura esse pessoal tudo que está no hospital? Se Ele é bom, né? Deus é bom, por que não cura? Por que Ele não me cura dessa doença? Por que Ele não prospera a minha vida? Por que Ele não resolve a minha situação? Tem gente que pergunta isso. Quando às vezes você fala, né? Fala, ó, vai buscar Deus, Deus tem a solução. A pessoa, não, mas se Deus é bom, Deus faz, por que não faz na minha vida? Por que não acontece comigo? Ou aquilo outro? Né? A Bíblia cita muitos casos, porque tem muitas respostas. Não é por um motivo só, mas cada caso é um caso. E só Deus pode responder para a pessoa. Não... Cada caso é um caso, né? Então não tem, a pessoa já me perguntou isso, eu falei com ela, só Deus pode te responder por que Ele não cura você. Tem alguma coisa, né? Tem uma passagem na Bíblia que fala a respeito de 2 cegos que seguiram Jesus pelo caminho, clamando atrás de Jesus, e Jesus não dava ouvido, não atendeu. Está lá em Mateus, abre aí Mateus, marca o salmo aí que nós vamos voltar, marca onde você está aí. Todo lugar que nós estamos aí, você vai marcando aí que nós voltamos. Dobra a folha da Bíblia, põe alguma coisa no meio, marca aí. Mateus capítulo 9, versículo 27. Está escrito assim, eu estou lendo aqui, mas se a sua Bíblia estiver diferente, você fala, tá? Está escrito assim, ó. E, partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isto? E disseram-lhe eles, sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram. Então aqui tem alguns pontos para a gente observar aqui. Primeiro, nós vamos parar por aqui nessa leitura. Primeiro, eles queriam ser curados. Os 2 cegos queriam ser curados da cegueira. E por querer ser curado, eles estavam fazendo o quê? Seguindo Jesus. Então esse é o primeiro ponto. Tem gente que precisa da bênção, mas não quer seguir Jesus. Aí já é um ponto que faz com que a pessoa não consiga ser abençoado. Esses cegos, eles queriam, e eles vinham seguindo Jesus pelo caminho. Observa que Jesus não atendeu eles no caminho, só quando Jesus chegou em casa, que eles fizeram o quê? Se aproximaram dele. Então é outro ponto aí. Diz no versículo 28, ó, quando chegou em casa, os cegos se aproximaram dele. Tem gente que nunca procura se aproximar de Deus. Tem pessoa que ela quer ser abençoada e ela fica assim, ô fulano, ora por mim, ora para mim, está com esse problema, ora para o outro, mas ela não se aproxima de Deus. Uma coisa é eu fazer uma oração intercedendo por você. Outra coisa é você se aproximar de Deus e conversar diretamente com Ele.
Por quê? Porque você fala para mim, a hora que eu tenho um problema assim, eu vou orar, mas eu não sei todo o seu problema. Você sabe o que se passa com você. Então você tem que se aproximar de Deus e você conversar com Ele. Porque tem coisa que você não quer falar para mim e nem precisa, mas você tem que falar com Deus. Com Ele você tem que abrir o seu coração e falar tudo, né? Você não tem que falar da sua vida toda para mim. Tem coisa que eu não preciso saber da sua vida. Mas como é que eu vou orar e interceder se eu não sei todo o seu problema? Então você tem que falar é com Deus. Você tem que se aproximar de Deus e você abrir o seu coração para Ele. Eu posso orar por você, pedir Deus para te abençoar, mas é uma coisa diferente você se aproximar dEle. E tem gente que nunca procura se aproximar de Deus. Como é que eu me aproximo de Deus? Como é que eu faço para aproximar de Deus? Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que investigar aquilo que está falando, para entender, até entender aquilo, né? Eu tenho que meditar na palavra, eu tenho que cantar louvores a Deus, tem que louvar o nome de Deus. O louvor é muito importante. Amanhã eu vou falar sobre o louvor. Se vocês puderem vir, venham amanhã. Se não puder, vocês vão perder essa parte. Amanhã eu vou falar da importância do louvor. Vou explicar mais. Hoje não vou falar sobre isso não, mas é importante. Agora, tem gente que diz que não tem tempo, né? Tempo tem. Eu faço todo o meu trabalho, eu tenho tempo. Eu estou trabalhando, eu estou louvando a Deus, eu estou meditando na palavra e continuo fazendo o meu serviço, não impede, né? Eu estou andando na rua à toa, estou meditando, às vezes eu estou orando. O que acontece é o seguinte, não é que a pessoa não tem tempo. Tempo tem. Quando a pessoa quer buscar a Deus, ela arruma um tempo. Diga, esse horário é o horário de eu buscar a Deus. É igual namorar, exatamente. Quando eu queria encontrar com a minha namorada, não tinha coisa que me prendia, né? Quando a namorada quer encontrar com o namorado, ela arruma um jeito e vai, né? Vai. Então, buscar a Deus, tempo para buscar a Deus, todo mundo tem. Não tem essa desculpa, eu não tenho tempo porque eu tenho muito serviço. Não tem. Você tem que separar. Tal hora é a hora de eu buscar a Deus, não faço nada. Vou buscar a Deus, né? A pessoa tem que ter vontade de ter um encontro com Deus. Se você não tiver no coração aquele desejo, eu vou para buscar a Deus, eu quero me encontrar com Deus, eu quero que Deus fala no meu coração, porque eu quero resolver o meu problema. E Deus, mais do que você, Ele quer resolver o seu problema. Mas você tem que querer. Ele olha para o seu coração, Ele sabe, esse aí quer. Outro ponto, quando eles aproximaram de Jesus, Jesus fez a seguinte pergunta para eles: credes vós que eu possa fazer isso? E eles disseram, sim, Senhor. Então quer dizer, a fé estava no coração deles para ser abençoado. Jesus sabe quando você tem fé e quando não tem. Não adianta você fazer cara de santinho para mim pensar que você está acreditando, porque Jesus olha o seu coração. Na hora da oração, Ele sabe quem é que está com fé para ser abençoado. Jesus sabia se eles tinham fé ou não, mas o que Jesus fez? Tocou nos olhos dele e o que falou? Seja feito segundo a vossa fé. Se eles não tivessem fé, não ficaria curado. Jesus não falou, fica vendo, vai, resolveu. Não. Ele falou, seja feito conforme a sua fé. Ele dá a bênção conforme a fé da pessoa. Se a pessoa não crê, ela não consegue. Tem gente que consegue ser curado de uma doença, mas não consegue prosperidade na vida. Por quê? Porque a fé dela para ser curada existia. Para prosperar não tem fé. Tem gente que consegue prosperar, mas não consegue ter fé para ficar curado. A pessoa acredita que Deus vai abençoar o trabalho dela, que ela vai ganhar dinheiro, que ela vai prosperar, mas não acredita que Deus pode curar ela. Aí não é curado. Tudo é feito conforme a sua fé. Se a sua fé for total, Deus abençoa a sua vida de modo total. Se a sua fé não for total, Ele não abençoa. Tem gente que tem fé para muita coisa, mas para uma coisa determinada, ela fala, não, mas isso também já é demais. Não tem fé para aquilo, para conseguir aquilo. A pessoa tem que ter fé para conseguir.
né? Se não tiver fé, não consegue. Uma vez perguntaram para o fundador se Deus curava tudo, por que não curava ele, que ele tinha que usar óculos, que ele não enxergava sem óculos? Ele foi sincero, ele falou, porque eu não creio. Ele foi sincero, ele falou, eu não creio. Mas o senhor não é pregador? Sou. Eu creio que Deus cura, mas que não vai me curar. Não creio, para mim, não creio. E não creu. E usa óculos até hoje. Entendeu? Oi? Não é? Não crê. Agora, ele via nas reuniões, minha, de outros, pessoas sendo curadas. Ele não queria para ser curado. Para ele não servia. Para ele não era. Mas foi isso que Jesus falou. Eu falo por parábola para quê? Para que vendo a pessoa não veja, ouvindo ela não entenda e não converta para ser curado. Tem muita gente, em muita igreja aí, tem muito pregador que está com problema e não resolve. Ele ora, Deus cura a pessoa, mas para ele não funciona. Porque para ele não crê. Ora, eu penso diferente. Primeiro eu. Se Deus não fizer na minha vida, como é que eu posso ajudar os outros? Né? Se eu não tiver com saúde, como é que eu posso ajudar outra pessoa? Eu tenho que ser exemplo, sim, mas é porque a pessoa não procura investigar a palavra. Do dia que eu aprendi ali, Salmo 103, tudo quanto há em mim, bendigo o teu santo nome. Essa oração eu faço todo dia. Meu Deus, tudo que há em mim, desde um fiapo de cabelo aqui, que já quase não tem mais, até a unha do dedão do pé, tem que bendizer o teu nome. Se hoje está doendo aqui o braço, está doendo o joelho, está doendo o pé, tem que bendizer o seu nome, não está bendizendo. Então eu vou orar, e Deus tem que fazer a bênção. E Ele faz, Ele já deu a bênção. Eu é que tenho que aprender a receber. Como é que eu vou receber? Segundo a minha fé. Então eu tenho que crer, senão não funciona. Entendeu? A partir daquele momento que Jesus falou com aqueles homens, seja feito segundo a vossa fé, a partir daquele momento, não tinha nada mais que impedia eles de ficar curado, só a fé deles. Se eles não tivessem fé, não ficaria. Era eles o único responsável agora por ser curado ou não. Jesus já tinha dado a bênção. Seja feito conforme a sua fé. Se ele crer, ficaria. E eles criam e creram. E diz no versículo 30 que os olhos deles se abriram. Quer dizer, começaram a enxergar. Qual era o problema deles? Cegueira. Por que Jesus não atendeu de imediato? Porque eles estavam distantes. Eles vinham seguindo Jesus, mas estava distante. Jesus não atendeu. Quando eles se aproximaram, que Jesus chegou em casa, parou, eles se aproximaram, então foi naquela hora que eles aproximaram e declararam a fé. Então eles foram curados. Se eles não tivessem aproximado de Jesus, não tivessem declarado a fé, quando Jesus perguntou, vocês creem que eu posso fazer? Eles disseram, nós cremos. Declarou a fé. Então eles foram curados, porque tinham fé, não foi só da boca para fora. Cada caso é um caso, vocês estão entendendo isso? A gente tem que pegar a Bíblia. Eu quero que você aprenda isso. Pegou a Bíblia para ler? Investiga a palavra que você lê. Matuta nela ali, medita, ora, Deus me mostra. O que isso tem a ver comigo? Por que é que o Senhor me mostrou isso aqui? Eu preciso entender. Porque é quando você entende, é que Ele vê que você está buscando, Ele vai te dar um entendimento, Ele vai abrir a sua mente. Abriu a mente, você entendeu com o ouvido, o que acontece? Creu com o coração, e aí o que acontece? Ele cura. Cura não é só física não, cura a vida financeira, cura a vida sentimental, cura os problemas de desentendimento na família. Tudo isso é cura, Ele resolve o problema. Está entendendo? É isso que vocês têm que aprender.
Cada caso é um caso. No meu caso, por exemplo, eu trabalhava muito e nunca tinha dinheiro para nada, dinheiro não dava, nunca prosperava, até o dia que eu li Deuteronômio 28:12. O que fala em Deuteronômio 28:12? Marca aí e acha lá, Deuteronômio 28:12. Não precisa marcar aqui não, que eu não vou voltar mais nesse aqui não, isso aqui já expliquei. Deuteronômio 28:12, é no início da Bíblia. Acha aí. Deixa eu explicar o meu caso, para você entender. Enquanto você procura, eu vou pegar uma água ali. Acharam? Encontraram aí? Diz assim: isso eu li quando eu estava num aperto, quando eu vivia naquela situação de matar cachorro a grito. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos, e emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. Então eu comecei a investigar isso aí. Eu li aqui, bom, o Senhor abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva na sua terra. Eu não queria saber de chuva, né? A pessoa lê assim, a pessoa não entende. Eu comecei a investigar. Eu entendi que aquilo ali era uma promessa de Deus, mas por que aquilo não estava funcionando na minha vida? Está escrito que as coisas encobertas é para o Senhor, mas as coisas reveladas é para nós e para os nossos filhos. Isso está escrito em Deuteronômio 29:29. Tudo que Deus revela, tudo que Deus te fizer entender, é para você e para os seus filhos, para sempre. Então eu sabia isso, eu entendi, peraí, aqui tem uma promessa de Deus que é para mim, é para o meu filho, mas por que não está acontecendo na minha vida? Eu comecei a investigar, por que não está cumprindo? A resposta estava logo no versículo de baixo, que diz ali no versículo seguinte, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Aí veio a resposta: quando obedecer, está escrito aí, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para guardar e fazer. Aí eu entendi, falei, peraí, mas eu não estou obedecendo. Por isso a promessa não está cumprindo na minha vida, porque eu não estou obedecendo. Em alguma coisa eu obedeço, outra coisa eu não obedeço. Tem coisa que eu faço que não está certo. Aí eu entendi. Eu criei, eu obedeci e a situação mudou. É questão disso aí. É questão de você ler a Bíblia, entender o que Deus está falando. Espera aí. O segredo é esse, é eu obedecer e cumprir o que está escrito. Entendeu aquilo ali, obedeceu, tomou a decisão certa, a bênção vem. Não precisa fazer força. É simples assim ser abençoado. É muito fácil a gente ser abençoado, mas a gente precisa entender a palavra. Não entendeu, tem que orar até entender. Entendeu, é isso aí. O que eu tenho que fazer? Obedecer, cumprir a palavra. Cumpriu, resolveu o problema. Sem fé não dá para agradar a Deus, então eu tenho que ter fé. Se eu não tiver fé, a coisa não funciona, certo? Então, voltando lá no Salmo 10 que a gente estava lendo, só para você não esquecer isso. Você não pode esquecer isso aí. Semana passada o que eu falei você já esqueceu, né? Alguém lembra do que eu falei semana passada? Não lembra não. Vocês estão sendo ouvinte esquecediço.
Vocês não podem esquecer as coisas, porque senão você vem aqui para aprender, na hora você entende, depois você esquece. Não adianta, tudo isso aí é arma espiritual que você tem que guardar, porque quando vier dificuldade você lembra, peraí, mas isso eu já aprendi, é assim que eu tenho que fazer, é assim que eu vou resolver. Tem que guardar isso na cabeça. Só para refrescar a sua memória, semana passada eu falei o quê? O que eu falei? Alguém sabe? Sabe não? Ninguém sabe, né? Eu sei. Eu falei do Salmo 5, versículo 3. Pela manhã tu ouvirás a minha voz, pela manhã eu vou me apresentar a ti, vou vigiar. Da oração de Davi, foi isso que eu falei. Sei porque está escrito aqui. Não, está escrito aqui, ó. Eu não esqueço, mas eu guardo. Pois é, a gente não pode esquecer. A gente não pode esquecer essas coisas. Então, o Salmo 10, versículo 4, o que está dizendo? Por causa do orgulho, o ímpio não investiga. Para ele, todas as suas cogitações é que não há Deus. Então, por que ele não é abençoado? Porque se não há Deus para ele, não há bênção. Ele fala, não há Deus, então como é que há bênção? Não tem, se não tem Deus, ele quer em quê? Não tem jeito, entendeu? Aí não tem saída. Deixa eu fazer uma oração, fecha os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos fazer uma oração aqui. Deixa eu aproveitar para... Espera aqui. Deixa eu aproveitar para orar por essas pessoas aqui também. Feche seus olhos então. Meu Deus, eu te peço em favor dessa pessoa que está sendo ímpia, essa pessoa que um dia ouviu a sua palavra, um dia ela buscou a sua face, mas hoje ela já não invoca mais. Senhor, essa pessoa tem passado inúmeras tribulações, são tantos problemas que está acontecendo com ela, que ela já não crê mais em nada. Talvez ela nunca tenha crido de fato, só o Senhor sabe, mas Pai, estende a tua mão para essa pessoa, envia o teu socorro, porque só o Senhor sabe o que essa pessoa tem sofrido, e o que é que fez ela se desviar do Senhor. Mas eu clamo pela tua misericórdia, Pai, eu oro pela Nicole, e que o Senhor estenda a tua mão, para queimar este mal, chamado endometriose. Pai, envia o socorro, envia também, Senhor, o teu poder no hospital onde está o doutor Ramon e a Luciele. Deus, tu conhece todas as coisas, tu conhece o coração de cada um, mas o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Então, que não seja, Senhor, pelo amor da pessoa por ti, mas que seja pela tua misericórdia e pelo teu amor por ela. Eu te peço em favor dessas pessoas. Só o Senhor sabe todas as coisas. Então eu clamo pela tua misericórdia para que essa alma não se perca. E eu faço uso agora da autoridade que o Senhor me deu para repreender o mal que está segurando essa pessoa. E eu digo ao demônio, você está aprisionando essa alma, solte ela agora. Eu quebro o teu poder sobre essa vida, em nome de Jesus Cristo. E você diz amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 11, versículo 8. Para a gente terminar aqui. Provérbios 11, versículo 8. Gente, vocês estão aprendendo o que eu estou ensinando? Estão entendendo? Você está, né? Só você, né? Ninguém mais respondeu sim, só você. Provérbios 11, versículo 8. É mais uma explicação aqui, por que muita gente não consegue a solução do problema. E pior, né? Aqui diz que o justo é libertado da angústia e o ímpio fica em seu lugar. Olha que coisa séria a pessoa ser ímpia.
Ímpia é aquela pessoa que não quer saber de Deus. Ela às vezes até já conhece a palavra, mas ela não dá importância. Então olha como é que a coisa é séria. Primeiro nós vimos ali o seguinte, que o ímpio ele não investiga, para ele não tem Deus, então se não tem Deus não tem bênção, ele não consegue ser abençoado. Só que é ainda pior. A Bíblia diz aqui que o justo, ele é libertado da angústia, e o ímpio é colocado no lugar dele. O ímpio fica no lugar do justo, a angústia fica com o ímpio. Então não é só a pessoa ser ímpia, o problema não é só que ela não é abençoada, é que a angústia vem sobre ela, ela vai ser angustiada, além de não receber a bênção, porque para ela não tem Deus, ela não quer saber, ela ainda vai sofrer mais com aquilo, porque o espírito de angústia vai recair sobre ela. O justo é libertado e o ímpio fica no lugar dele. Então é coisa muito séria a pessoa ser ímpia. Crer no Evangelho, presta atenção, não é porque eu creio no Evangelho, que eu creio em Jesus, isso não significa que eu vou ficar livre do ataque do demônio, não. O demônio, ele quer atacar todo mundo, ele tenta todo mundo e ele vem com os problemas dele para cima de todo mundo. A diferença é que se você é justo, Deus te liberta, Deus te livra. Você é libertado da angústia. Deus não permite que ele venha te angustiar. A Escritura diz no Salmo 34, marca aí que eu volto aqui. Segura onde você está que nós vamos voltar. Salmo 34, versículo 7. O Salmo é um pouquinho antes de Provérbio. O Salmo é um pouquinho antes. Pouquinho antes, senão você vai pular muito. Salmo 34, versículo 7. Achou? Você estava em Provérbios. Salmo é um pouquinho antes do Provérbio. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia, vencendo vem Jesus. Salmo 34, 7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Entenderam? O anjo de Deus, ele se acampa, quer dizer, ele mora ao redor da pessoa que teme a Deus, que respeita a palavra. E o que ele faz? Ele livra a pessoa. Então, onde diz, o justo é libertado da angústia, o ímpio fica no seu lugar. O diabo vem tentar o justo, o que acontece? O anjo de Deus está ao redor dele. O anjo de Deus não deixa que aquele mal atinja o justo. Ele põe o quê? O ímpio no lugar dele. Manda o mal lá para o ímpio, vai lá, na pessoa que é ímpia você pode, a pessoa que não é ímpia você não pode tocar, é justo, não pode tocar. O profeta Isaías escreveu que lá no capítulo 59, deixa o Salmo você pode pular, deixa Provérbio marcado, vai lá em Isaías agora, é para frente um pouquinho, passando Provérbios, vai passar Cantares de Salomão, depois vem Isaías 59. Olha o que o profeta Isaías escreveu. Nós já lemos isso aí, só que você já esqueceu. Isaías 59, versículo 19. Isaías 59, 19. Acharam aí? Achou? O que está escrito aí? A sua bandeira, tá bom aí? Então o que está falando aqui? O Isaías está falando o seguinte, que vindo o inimigo como uma corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Quando o demônio vem com toda a fúria dele
para atacar você, para botar em você uma doença ruim, para destruir a sua vida financeira, para te atrapalhar de qualquer maneira, ele vem com toda a fúria. O que acontece? O Espírito de Deus toma a frente. Se o Espírito de Deus, esse arvorará a sua bandeira, quer dizer, levantará o seu poder contra ele. Então o demônio vem com toda a fúria para me atacar. O que acontece? O Espírito de Deus vai contra ele. O poder de Deus toma a frente. Aqui você não vai tocar. Exato, o reino, exatamente. Exato. Então, isso é o que está escrito no início lá. O justo é libertado da angústia. O demônio pode vir com toda a trama dele, toda a fúria para destruir você. Se você é de Deus, você é uma pessoa justa. Justo é aquele que pratica a justiça, que pratica a palavra de Deus. Se você é obediente à palavra, é praticando a palavra, quando vier o mal com toda a fúria para te atacar, o que vai acontecer? O Espírito de Deus toma a frente, vai arvorar contra ele a bandeira do reino de Deus. É como se dissesse: esse aqui é meu, aqui você não põe a mão, aqui você não chega perto e não deixa tocar. O Espírito de Deus toma a frente na batalha. Então não precisa nunca, a pessoa que crê em Deus, ela não tem que ter medo do inimigo, ela não tem que ter medo de um câncer, ela não tem que ter medo de problema algum. Seja lá o que for, a pior coisa que existir nesse mundo, não tem que ter medo. Eu creio em Deus. Se o mal tentar me atacar, e tentar ele tenta, mas o que acontece? Eu estou seguro, porque o Espírito de Deus vai arvorar contra ele a bandeira dele. Deus vai falar: esse aqui é meu, nesse aqui você não põe a mão. Agora, eu tenho que ser o quê? Justo. Eu tenho que ser de Deus, eu tenho que honrar o nome dele. A minha vida tem que ser uma vida que honra o nome de Deus. Eu não posso ser uma coisa aqui na sua frente e depois eu ser outra pessoa, porque Deus conhece o meu coração. Se eu sou de Deus 24 horas por dia. Não tem hora nenhuma que eu vou fazer coisa que não é de Deus. A vida do justo é aquele que pratica a justiça. Esse é libertado da angústia. Pode acontecer o que for, ele não vai ficar angustiado. Não vai ficar angustiado. Já passei por muita luta na vida, entendeu? Muita situação difícil. Nunca, graças a Deus, a angústia tomou conta do meu coração. Entendeu? Tem pessoa que quando perde a esposa, perde o marido, fica desesperado. Eu não. Nunca, entendeu? Claro que a gente sente, morreu o parente, morreu a esposa, morreu fulano. Não vou me desesperar, não entre em angústia. Deus está me guardando, eu sou dele. O resto, o mundo passa, né? Então a pessoa tem que ter essa segurança. Tem gente que se vai no médico e tem um diagnóstico ruim lá, a pessoa perdeu o chão. Acabou. Não acabou nada. É só crer em Deus. Não tem esse negócio. Depende de quem a pertence. E pode pertencer ao capeta. Se antes de morrer buscar a Deus, Deus liberta. Se a pessoa quiser a libertação, Deus liberta. Mas a pessoa tem que o quê? Querer. Ela tem que abrir o coração e falar: eu quero, me liberta, me livra, porque o inimigo está acabando comigo. Exatamente. Exato. A pessoa tem que querer, entendeu? A pessoa pode estar na pior situação, pode estar na beira da morte, entendeu a palavra, creu no poder de Deus e tomou a decisão: eu quero. A pessoa tem que falar com a boca dela: Deus me livra, eu quero ser livre. Deus vai livrar. Deus livra. Deus não vai julgar na sua cara: a vida toda você foi do capeta, agora você vem aqui porque está morrendo. Não, Deus não faz isso. A pessoa pode ter servido ao diabo a vida inteira dela. Se na hora da morte ela se arrependeu, Deus abençoa. Tem um exemplo na Bíblia. Quando crucificaram Jesus, crucificaram 2 bandidos do lado dele. Bandido mesmo, pessoa que não valia nada, foram crucificados do lado de Jesus. Um zombava dele, falava com Jesus: você não curava os outros? Por que você não desce daí? Você não é poderoso? Desce da cruz, né? Zombava dele. O outro não, o outro caiu em si e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrar
no paraíso, né? O outro caiu em si. Ele falou: eu estou sendo crucificado aqui porque eu sou bandido, mas eu quero ser perdoado. Quando o Senhor entrar no teu reino, lembra de mim. Jesus falou para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Salvou ele, não deixou ele ir para o inferno. Ele foi liberto, foi salvo. Por quê? Porque na última hora ele viu que ele estava para morrer, ele se arrependeu e pediu perdão e creu em Deus. Então a pessoa pode estar na pior situação, Deus não julga ninguém, Deus dá a palavra. Se a pessoa atender, bom é você se arrepender antes de ficar em situação difícil, para não precisar passar por certas coisas, né? Então, se a pessoa se arrepende antes, Deus livra ela do sofrimento, da angústia. Mas se a pessoa não se arrependeu antes e ainda não morreu, ainda tem tempo de se livrar. Aí depois que morrer, que não tem jeito para mais, aí já foi para o julgamento. Isaías 51, você está perto aí, você está no 59, volta um pouquinho, vai para o capítulo 51. A gente perde muito essas pessoas que não estão vindo para aprender a palavra. Isaías 51, capítulo 22. Capítulo 51, perdão, versículo 22. Você estava no 59, voltar um pouquinho, vai chegar no 51. Assim diz o teu Senhor Jeová, o teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Olha o que está dizendo aqui, que Deus, assim diz o Senhor, é Ele que está dizendo, que Ele pleiteará a causa do seu povo, quer dizer, vai lutar em favor do povo dele. Eis que tomo da tua, peraí, deixa eu pegar, eis que eu tomo da tua mão o cálice da vacilação, das fezes do cálice do meu furor, nunca mais dele beberás. O que Deus está falando aqui? Que se você abrir o seu coração para Ele, e fizer dele o seu Deus, Ele vai pleitear a sua causa, Ele vai lutar em seu favor, Ele vai tomar da sua mão o cálice da vacilação, das fezes do cálice do seu furor. O que é isso? É o cálice do sofrimento, a maldição toda que cai sobre a vida da pessoa. Quando Adão pecou, Satanás entrou no mundo, Deus ficou bravo com o homem e amaldiçoou toda a terra. Todo mundo foi amaldiçoado. Quem nasceu depois já nasceu com essa maldição, já nasceu assim. A pessoa, até o dia que ela abre o coração para Deus e decide: eu vou obedecer, eu não tenho culpa do pecado do Adão, se ele fez besteira lá, problema dele, eu quero obedecer ao Senhor. Quando a pessoa toma essa decisão, o que Deus faz? Deus tira da mão dela, tira da vida dela aquela maldição, aquele cálice da vacilação, as fezes do furor dele, daquele dia que ele se enfureceu contra a humanidade e falou: maldita é a terra por causa de ti. Falou para Adão, amaldiçoou tudo. A terra foi maldita, foi amaldiçoada, a humanidade foi. Então, se a pessoa se arrepende, ele toma da mão dessa pessoa, essa aqui já não tem culpa. E ele diz: nunca mais dele beberás. Tirou da sua mão, da sua vida, o sofrimento, nunca mais vai acontecer com você. E o que ele faz? Ele disse no versículo 23, poluei nas mãos dos que te entristeceram, que dizem à tua alma: abaixa-te para que passemos sobre ti, e tu puseste as costas no chão, como caminho aos viandantes. Então o que Deus está falando? Que Ele vai tirar esse sofrimento de sobre você, de sobre a pessoa que se arrependeu, e vai colocar sobre quem? Sobre as pessoas que estão te causando tristeza, sobre as pessoas que estão te perseguindo, sobre aquelas que querem te fazer mal, sobre aquelas que querem passar por cima de você, quer fazer de você um capacho, um tapete para eles pisar em cima. Deus coloca esse cálice na mão deles, quer dizer, o sofrimento, essa maldição recai sobre a pessoa que não quer saber de Deus, sobre a pessoa ímpia. E vamos para Jeremias agora, precisa marcar aqui não,
Você marcar aqui não, que aqui eu não vou voltar aqui não. Aqui você já entendeu. Se você quiser marcar, é bom marcar para você saber depois, né? Para você ler depois aí tudo isso aí. Jeremias é depois de Isaías, capítulo 51, o versículo 36. Gente, isso aí para você ver a importância que é a pessoa abrir o coração para Deus e pôr no coração: eu vou buscar a Deus, custe o que custar. Aconteça o que acontecer, eu vou entregar a minha vida na mão de Deus. Porque se Ele não me abençoar, não tem quem possa abençoar. E Deus abençoa. A pessoa tem que entender isso. Seja o que for, aconteça o que acontecer, eu vou ser de Deus. Se você tomar essa decisão, uma coisa você pode ter certeza: seu futuro vai ser bom. Você vai conseguir a bênção. Diz assim: pelo que diz o Senhor, pelo que assim diz o Senhor, eis que pleitearei a tua causa. Quer dizer, Deus vai defender você. O problema que você tiver, a causa que você apresentar a Ele, Ele vai lutar, Ele vai pleitear você. E te vingarei. Quer dizer, Ele vai pleitear, vai defender você e vai te vingar da vingança que se tomou contra ti, do mal que fizeram contra você. Tudo que foi coisa má que fizeram contra você, Ele vai defender você naquela causa e Ele vai te vingar. E Ele diz, secarei o seu mar. Mar, no sentido bíblico, representa o mundo espiritual. Deus promete fazer secar, ou seja, o ímpio não vai ter mais comunhão com Ele. Aquela pessoa que está te oprimindo, aquela pessoa que te deseja o mal, a comunhão dela com Deus está cortada. Secou o mar. E farei que se esgote o seu manancial. Acabou as bênçãos na vida da pessoa. O que a pessoa tem, a pessoa pode ser muito rica, ter muita coisa, o que vai acontecer? Vai começar a secar. Os bens dela começam a esvair, o patrimônio dela ela começa a perder, a saúde ela começa a perder, tudo vai esgotando pouco a pouco na vida daquela pessoa. A pessoa te causou mal a um servo de Deus, a um filho de Deus, Deus vai vingar. Ele vai fazer secar aquela vida ali. A vida da pessoa começa a andar para trás. Tudo por quê? Porque ela se meteu com o filho de Deus, com uma filha de Deus. Fez coisa errada, roubou um filho de Deus, uma filha de Deus, vai andar para trás. No Salmo 35, versículo 10. Não precisa ir lá não, vai lá. É bom você ir aprendendo a manipular a Bíblia, né? Salmo é lá no meio da Bíblia. Nós estávamos pertinho dele lá. Salmo 35, 10. 35, 10. O que diz aí? Já achou? Pode ler. Lê alto. Tá bom aí. Então o que está falando aqui? Está falando que Deus, Ele livra o pobre daquele que é mais forte do que ele, daquele que tem mais dinheiro, porque na justiça dos homens é assim, quem tem dinheiro é que ganha a causa. A pessoa que tem dinheiro, ela compra o advogado, ela compra o juiz, ela compra o seu advogado. O seu advogado cobra de você, mas ele ganha dinheiro do outro para ele aceitar fazer qualquer acordo, né? É assim na justiça dos homens. Na justiça de Deus, não. Ele livra o pobre da mão daquele que é mais forte do que ele, que tem mais poder aquisitivo, daquela pessoa que tem recurso para poder oprimir a pessoa. Deus livra, né? E que mais? Ele livra o pobre e o necessitado daquela pessoa que rouba dele. O pobre e o necessitado daquele que o rouba. Ai de quem me roubar, vai se haver com Deus. Ai de quem roubar um filho de Deus, vai se haver com Deus. Em Jeremias 30, vamos voltar para o Jeremias. É bom que você vai aprender. Você está em Salmo, Jeremias é depois do Salmo, para frente.
Não volta para trás, não. Nós estávamos lá no Jeremias há pouquinho aí. Nós estávamos no Jeremias 51. Você vai no 30. Você estava no 51, volta um pouquinho para o 30. Vem chuva aí. Chuva de graça, chuva pedimos, Senhor. Achou? Jeremias 30, versículo 16. Manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Jeremias 30, versículo 16, diz assim, ó: mas também todos os que te devoram serão devorados. Promessa de Deus. Quem te devorar, quem te espoliar, quem roubar alguma coisa de você, vai ser devorado. É Deus que vai devorar? Não, ele vai permitir o devorador destruir a vida da pessoa. Ele vai permitir que o demônio entre ali e arrase a pessoa. Todos os teus adversários irão, todos eles, para o cativeiro. Todos os adversários vão para o cativeiro, quer dizer, vão ser presos na mão do capeta. Os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojam entregarei ao saque. Deus vai entregar na mão do devorador. Isso é promessa de Deus. É nessas coisas que eu creio, que você tem que crer. A gente não tem que ficar nervoso com fulano que enganou, passou para trás, roubou alguma coisa. Não, não tenho que brigar com ele. Chego diante de Deus e coloco: o Senhor não falou? O Senhor não prometeu que quem me devorou vai ser devorado? Entrega a ele então. É o juízo, entendeu? Assunto dela, né? A palavra está aqui. Sim, entendeu? Todos eles vão para o cativeiro. O que roubou vai ser roubado. Os que despojam, Deus entrega ao saque. Ele entrega. A Bíblia, gente, a Bíblia é um livro espiritual. Você pode entender aqui que Deus não está falando apenas de ser humano, não. Deus fala do ser humano, mas fala principalmente do ser espiritual. A profecia diz: os que te devoram serão devorados. Os adversários, quer dizer, os demônios que roubam a tua paz, que tira a alegria, que tira a saúde, eles vão ser acorrentados também. Até eles. Não é só os homens que te passou para trás que Deus vai entregar para o diabo, não. O próprio demônio que destrói a vida da pessoa, que rouba, que mata, que acaba com tudo, ele vai ser levado em cativeiro. Quer dizer, vai ser não, ele já foi. Já aconteceu. Essa profecia, ela se cumpriu. Você quer ver? Porque Deus está falando aqui, né? Os demônios que roubam a paz, tira a alegria, tira a saúde, vai ser acorrentado, despojado e irão para o cativeiro. Lá em Efésios é no finalzinho da Bíblia. Efésios. Você vai passar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios depois de Gálatas, antes de Filipenses. Antes do Colossenses vem Filipenses, depois Efésios. Antes, voltando. É depois de Gálatas. Isso, nele. Efésios capítulo 4, no versículo 8, você vai ver que essa profecia de Jeremias, isso já cumpriu. Está escrito ali, ó: por isso foi dito. É isso mesmo que está escrito na sua? Por isso foi dito: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto, ele subiu, o que é, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, muito acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. Então, o que está falando aqui? Está falando que quando Jesus subiu, quer dizer, quando ele foi ressuscitado, quando ele ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro, ou seja, ele levou
preso aqueles demônios que prendiam as pessoas, que obrigavam as pessoas a fazer a vontade dele. Eles foram presos. E quando levou eles presos, Deus deu dons aos homens. Que dom? Jesus falou: aquele que crê em mim, em meu nome vai expulsar o demônio. Jesus deu o poder aos homens para expulsar esses bichos se eles voltassem. Então, está dizendo aqui, que o que subiu é também o que desceu às partes mais baixas da terra. Quer dizer, Jesus foi no inferno quando ele morreu. Ele desceu na parte mais baixa que tem, no pior lugar. E lá ele venceu os demônios, prendeu eles, e quando ressuscitou, ele levou isso tudo preso. Levou preso. E deu dom para o homem, deu poder para o homem expulsar o bicho quando viesse tentar. Né? Colossenses, agora avança um pouquinho aí, você está em Efésios, você vai passar Filipenses e Colossenses, são as 2 páginas aí. 2, 3 páginas você chega aí. E depois de Filipenses. Em Colossenses 2, versículo 15. Colossenses capítulo 2, versículo 15. Diz aqui, e tendo despojado, 2,15, tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente. Quem são os principados e as potestades? São esses demônios que tomavam conta do mundo, porque eles entraram no mundo com o pecado de Adão e se achavam senhor do mundo. Eram os príncipes, e até Jesus falou isso: o príncipe desse mundo é chegado, quando Jesus ia ser levado para crucificar, e falou: é chegado o príncipe desse mundo e eu não tenho nada com eles, eu vou para cumprir a minha missão, não tem nada com o demônio. Porque senão alguém podia achar que foi os demônios que fizeram Jesus morrer na cruz. Não foi. Ele falou: não tem nada com eles não. Esses principados e potestades, Jesus levou eles, despojou eles, quer dizer, tomou deles a autoridade que eles tinham para oprimir o homem, tirou aquela legalidade, porque eles tinham legalidade. O Adão deu o direito para eles de oprimir. Então Jesus tirou essa legalidade, vocês não têm direito mais. E exibiu eles publicamente. O que é isso? O que Jesus fez? Ele tornou conhecido a obra do diabo. Até então, ninguém sabia muito a respeito desse negócio de demônio, não. Jesus foi que expôs isso aí. As pessoas naquele tempo, elas pensavam, até no tempo do Jó, o Jó declarou isso, ele falou: Deus me deu, Deus tirou. E não é. As pessoas pensavam que tanto o mal quanto o bem vinha de Deus. Quando acontecia uma coisa ruim, a pessoa pensava: é castigo de Deus. Eles falavam isso, é Deus que está castigando aquela pessoa. Não é. Jesus deixou muito claro que a árvore boa não dá fruto mau, né? Mas as pessoas naquele tempo não sabiam, não conheciam que os demônios é que agiam causando mal na vida deles. E Jesus expôs eles publicamente. Jesus chegou curando, expulsando os bichos. As pessoas viam ali, é um demônio que estava ali causando problema. Até então eles não eram expostos, foi Jesus que expôs eles. As pessoas pensavam: tanto o mal quanto o bem, é Deus é que faz. Então eles culpavam a Deus pelas coisas ruins, né? E achando que Deus era quem fazia aquilo. Não era. Jesus falou: ou a árvore boa dá o fruto bom, ou a árvore ruim dá o fruto mau. A árvore que é boa não dá fruto mau, né? E assim também a gente conhece as pessoas. Se a pessoa finge de boa, mas você olha para a vida dela, você vê que ela só faz merda, você vê, essa pessoa não é de Deus. Porque tem muita gente que finge ser de Deus e não é, né? Tem pessoa que está na igreja pregando, mas está aí aconselhando os outros a fazer aborto, né? Falando besteira. Então essa pessoa não é de Deus, ela está dando um fruto mau. E ainda diz ali, e ainda diz lá: deles triunfou na mesma cruz, né? Já foi feito então essa obra aqui. Agora só compete a gente agir conforme Jesus ensinou. Eu tenho que crer, eu tenho que acreditar no que Jesus falou e fazer o quê? Ele falou: em meu nome expulsarão os demônios. Você tem que fazer isso. Apareceu coisa ruim, tentação veio um problema,
tem que cumprir o que Jesus ensinou. Em meu nome você vai expulsar o demônio, tem que fazer isso. Não aceito. Veio esse problema, não te aceito, você está amarrado. Aqui você não vai agir. Não vou te aceitar. Ah, o doutor falou, não aceito. O doutor pode falar o que quiser, eu não vou aceitar. Né? Provérbio 22, 23. Provérbios 22, 23. É onde nós estávamos, não, né? Está perto aí. Você não tem que aceitar nada ruim na sua vida. Se você tem um plano de fazer a coisa e a coisa não está dando certo, você não pode aceitar. Você tem um emprego, a outra está lá atrapalhando, não vou aceitar. Tem que orar. Não posso só ficar quieta, está me atrapalhando, ficar queixando, não, tem que orar. Não pode aceitar. Por que não pode aceitar? Está escrito aqui, ó, no seu provérbio, lê aí. 22, 23, lê aí, lê alto. Lê alto para me escutar. O Senhor, lê direito, deverá, não é defenderá não, o Senhor defenderá, o Senhor defenderá a sua causa em juízo. Isso é uma promessa de Deus, que a qualquer momento que eu precisar, eu posso colocar diante dele. Pô, peraí, não diz que o Senhor vai defender a minha causa? Em juízo. Como é que é juízo? É na oração. A oração é a hora que eu entro em juízo contra o meu adversário, contra aquele bicho que está me causando problema. Então, naquela hora, o que diz aqui? O Senhor defenderá a minha causa. Então, eu tenho que falar, Senhor, está escrito que o Senhor defenderá a minha causa. Então, eu não aceito ser derrotado por esse problema. Eu não aceito essa doença, eu não aceito essa desavença, eu não aceito essa perseguição, porque o Senhor defende a minha causa. Mas é tudo isso. Gente, vocês têm que aprender. Tudo que acontece de errado tem um mal por trás. Então tem que conhecer a palavra e tem que orar. Não adianta eu ficar de cara feia para o outro, entendeu? Não é isso, eu não tenho que brigar com ela, eu não tenho que fazer cara feia. Agora eu também não posso ficar quieto. Eu vou colocar diante de quem pode resolver a situação, que é Deus, porque Ele sabe tudo. Então você vai diante dele, o Senhor não vai defender minha causa? Se eu sou seu filho, o Senhor vai defender. O pai defende o filho. Agora, se eu não sou, se eu sou filho do bode, que chama o bode. Então você tem que saber isso. Olha a importância, eu estou mostrando para vocês a importância da pessoa não ser ímpia. A pessoa não pode ser ímpia. Ímpia é a pessoa que não quer saber de Deus. Não, eu tenho que buscar. Eu preciso de Deus na minha vida. Então, Deus, de hoje em diante, o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu vou obedecer, eu não quero mais nada que não vem do Senhor. Começo a obedecer, começo a andar no caminho de Deus. Surgiu o problema, vai para a promessa. O Senhor não falou que vai defender minha causa? Vai, e Ele defende. E aqui diz coisa ainda mais grave, diz ali, ó, aos que os roubam, lhes tirará a vida. Deus vai tirar a vida dessa pessoa. Não quer dizer que vai matar ela, não. Aqui tirar a vida não quer dizer que Deus vai matar. Entendeu? Tem gente que está em pé aqui, mas está vegetando. Não, a pessoa está vegetando, nada para ela dá certo. Ela não tem vida, não tem prazer, não tem alegria. Entendeu? Porque uma coisa é você viver aqui no mundo, em cima da face da terra. E outra coisa é você ter vida que vem de Deus. A vida que vem de Deus é uma vida de satisfação, de alegria, de realização. Você só vê coisa boa. O que você planeja dá certo, entendeu? Deus te abençoa, você tem gozo, tem prazer na vida. Isso é vida. Isso aí Deus tira da pessoa que rouba dos outros, da pessoa que procura o mal dos outros. Essa pessoa não vai bem. Diz, voltando lá no Isaías agora,
Vocês têm que aprender a manipular a Bíblia. Isaías está no meio da Bíblia, depois do Salmo, passou Provérbios, passou Cantares de Eclesiastes, Cantares de Salomão, chegou no Isaías. Para nós acabar aqui, que já é quase 5 horas. Falei não? 62. Isaías 62. Gente, isso aí vocês deviam guardar, porque o dia que vier o problema, você pega essas promessas, coloca diante de Deus. O dia que a coisa fica ruim, que o dia que tiver aquela nuvem preta em cima da sua cabeça, né? Tudo está dando errado. Pega essas promessas, coloca diante de Deus e clama, e vai ver se Ele não livra. Ele livra. Isaías 62, 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. Olha só, é um juramento que Deus fez. Isaías 62, versículo 8. Jurou o Senhor pela sua mão direita e pelo braço da sua força. O que ele jurou? Ele disse: nunca mais darei o seu trigo por comida aos teus inimigos, nem os estranhos beberão o teu mosto em que trabalhaste. O que é o mosto? O mosto é o suco de uva antes de fermentar, né? Mas espiritualmente falando, o mosto é a alegria de viver, é a satisfação que você tem na vida. Ele não vai deixar mais que isso seja bebido pelo estranho, quer dizer, que um estranho tire essa sua alegria, que o demônio tire a sua alegria de viver. Ele não vai permitir mais que o trigo aqui significa não só a comida física, né? Mas é todo o bem do seu trabalho, tudo que você faz na vida. Deus não vai permitir mais que o estranho venha comer isso aí, que o demônio venha devorar essa alegria, essa satisfação de viver bem. Ele diz, né? Ele jurou pela mão direita dele e pelo braço da força dele: nunca mais eu vou dar o teu trigo por comida aos teus inimigos. Tem demônio devorando a carne das pessoas aí, né? Põe um câncer, come a pessoa toda por dentro, né? Destruindo a saúde, destruindo a cabeça da pessoa, destruindo tudo. Está comendo o trigo, está comendo a vida dela. Deus prometeu: nunca mais eu darei o teu trigo por comida aos teus inimigos. A partir do momento que você passa a ser de Deus, todas essas promessas dele é para você, tudo. Não sou eu que estou falando isso. Deuteronômio 29, 29 fala que tudo que Deus te revelar é para você e para os seus filhos. Tudo que Deus fizer você entender, trouxe na sua mente, você entendeu, tudo é para você e para os seus filhos. Pode reivindicar, porque a promessa dele é essa. No versículo 22, capítulo 65, você está no 62, pula uma página aí, capítulo 65, tem que te passar a promessa toda de Deus para você entender. Vocês deviam guardar isso, isso é uma preciosidade, isso tem que guardar mais do que um tesouro, porque quando a coisa ficar difícil, pode clamar, Deus abençoa. Capítulo 65, versículo 22, olha o que Deus diz: não edificarão para que outros habitem. 65, 22. E 22 o versículo. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus escolhidos gozarão por longo tempo das obras das suas mãos. Não trabalharão debalde significa em vão, tá? Não é trabalhar com balde não, tá? Senão você pensa que trabalhar com balde, né? A palavra debalde significa em vão. Não trabalharão em vão e nem terão filhos para a calamidade,
porque serão descendência dos benditos do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. E acontecerá que, antes que clamem eles, eu responderei. E estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Gente, isso aí é promessa de Deus. Eu só tenho que crer. Só é preciso saber uma coisa: Deus não vai livrar a pessoa que é ímpia. A pessoa que vive na impiedade, Deus não livra. Se você viver conforme a palavra de Deus, se você tiver seu coração aberto para Ele, pode crer que tudo isso é para você, e se você clamar, Deus vai cumprir. E Ele falou: antes que clame, eu responderei. Quando você pensar, eu vou clamar a Deus, Ele já está te respondendo. Quando você pensar, eu vou abrir a minha boca para fazer uma oração, Deus já está te ouvindo. É promessa dEle. Essa fé eu tenho que ter no meu coração. Essa fé você tem que ter. Por isso que nada pode te abalar. Surgiu qualquer contratempo, espera aí, eu vou orar. Antes de eu clamar, Deus já está me ouvindo. Eu vou orar, Ele já está me ouvindo, eu vou clamar e Ele vai responder. E responde. É promessa dEle. Não tem como ser diferente. Ele vai falar, seja feito conforme a vossa fé. Se eu não crer, eu não recebo. Mas se eu crer, acabou, não tem para ninguém. Voltando lá no provérbio para nós terminar, provérbio 11, versículo número 8. Provérbios 11, versículo 8. Para a gente terminar aqui e fazer a oração final. E abençoar você. O que nós estava vendo ali? O justo é libertado da angústia. Provérbios 11, 8. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as tuas leis. Achou? O justo é libertado da angústia. Quem é você? É justo ou não é? É justo ou não é? Eu posso falar eu sou justo? Você pode falar que você é justo? A partir do momento que você entregou a sua vida para Deus, Jesus te justifica. Você confessou o pecado, o que está escrito? Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se Ele me purificou de toda injustiça, eu fui feito justo, eu fui justificado. O justo é libertado da angústia. O ímpio fica no seu lugar. O Salmo 11, versículo 6, para a gente terminar, diz que sobre os ímpios, vou esperar você achar aí, Salmo 11, é pertinho do provérbio, é um pouquinho antes, não é muito longe não. Você está no provérbio, voltou um pouquinho, caiu no Salmo. Salmo 11, versículo 6. Diz que sobre os ímpios, Deus fará chover laço de fogo, enxofre e vento tempestuoso. Está escrito assim na sua Bíblia ou a minha está diferente? O que está escrito aí? Lê todo o Salmo aí. Lê. Versículo 6. Pode ler. Os ímpios fará chover laços, fogo, enxofre e vento tempestuoso. É isso. Isso será a porção do seu corpo. Basta, é isso aí. Quando você vê uma pessoa que está sofrendo, está na merda, com perdão da palavra, está passando dificuldade, está cheia de problema, pode saber, essa pessoa é ímpia. Por quê? Porque é sobre essa pessoa que Deus faz chover laço, enxofre, fogo, vento tempestuoso. Quer dizer, só vem problema, só vem tempestade. A vida dela é uma tempestade. Por quê? É ímpia. Deus faz chover laço. O que é laço? São enganos,
A pessoa se engana com as coisas, se ilude, não, vou fazer isso que vai dar certo. Não dá, dá errado. Ah, mas isso outro aqui, dá errado. Tudo que ela pensar fazer dá errado, é laço, é engano. Deus faz vir fogo sobre ela. O que é isso? O que é esse fogo? É a tortura, é o sofrimento. A pessoa não suporta mais a vida dela própria, de tanto sofrimento. Faz chover enxofre. Enxofre é um produto químico explosivo. A pessoa está sempre explodindo. Você vai falar uma coisa com ela, a pessoa explode. E vento tempestuoso, vive em tempestade, vive em pé de guerra. Por quê? É ímpio. Sobre o ímpio, o que Deus faz? Coloca ele no lugar do justo, no lugar da angústia do justo, no lugar do sofrimento. Vamos cantar. Vem Espírito de Deus, pega essa letra aí. Vamos cantar e fazer a nossa oração para a gente ter. Eu vim para dizer. Achou? Que eu quero mais. Achou? Pode começar? Então vamos botar a moça a cantar aqui para ajudar a gente, que eu também não sei cantar isso aqui não. Tem que aprender. Aqui Eu vim para dizer que eu quero mais te conhecer. A minha alma tem sede de ti. Oh Espírito Santo, estou aqui. Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração. Convide o Espírito de Deus para vir sobre você. Espírito de Deus, chama ele, diga: vem Espírito de Deus, o meu coração é o seu altar. Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem, Espírito de Deus, flui aqui neste lugar. Flui sobre mim, ministra o teu propósito, o meu coração é o teu altar. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Se você puder ficar de pé, fique de pé para a gente fazer a nossa oração. Vem Espírito de Deus, o meu coração é o teu altar. Feche os seus olhos, curva a cabeça, vamos fazer uma oração final. Pai, manifesta agora o teu poder aqui em nosso meio, porque nós viemos aqui para aprender de ti e para sermos abençoados. Meu Deus, eu tenho certeza que nós sairemos daqui hoje abençoados, porque tu és o Deus que ouve orações. O Senhor disse: antes que clamem, eu responderei. Antes que falem alguma coisa, eu ouvirei. Ô meu Pai, responde às nossas orações, porque o Senhor não é semelhante a esses deuses feitos de barro, de metal, de gesso. Não, tu és o Deus vivo, tu és o único que tem poder nos céus e na terra. Ah, meu Pai, nós clamamos por ti agora, e eu clamo por estas pessoas da fotografia que não estão presentes aqui, e eu clamo também por todos os que aqui estão. Meu Deus, envia o teu fogo santo sobre essa corja de demônio que oprime o teu povo, com doença, com dor pelo corpo,
com tristeza, com mágoa, com angústia na alma. Pai, envia o teu anjo com poder para curar agora todo tipo de enfermidade e fortalecer os músculos, os nervos, os tendões, os ossos, tirar dos nossos corpos toda a normalidade e restaurar a saúde, restaurar o bem-estar. Meu Deus, mais uma vez eu peço por essas pessoas que estão no hospital, o Ramon, a Luciele, eu não conheço elas, mas o Senhor conhece, e eu peço pela Nicole. Pai, cura essa endometriose, esse mal terrível. Pai, seja destruído em nome de Jesus. Meu Deus, eu vou usar o teu poder e eu vou expulsar o mal em nome de Jesus. Eu falo a todo espírito maligno que está ouvindo a minha voz, quer você esteja aqui, quer você esteja na casa dessa pessoa da fotografia, eu amarro você, eu proíbo que continue agindo na vida, no caminho dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo eu paraliso a tua ação. Eu digo, demônio, solte essa vida, dá-o fora, não volte mais. Senhor, pleiteia com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. Levanta-te em nossa ajuda, Pai, obstrui o caminho aos que nos perseguem, porque tu disseste, eu sou a tua salvação, e nós cremos nisso. Sejam então confundidos, sejam envergonhados aqueles que buscam a nossa vida, voltem atrás, se envergonhem, e todos os que intentam o mal sejam como a palha diante do vento, e que o anjo do Senhor os faça fugir, e a nossa alma se alegrará em ti, alegrar-nos-emos na tua salvação. Pai, tome a vida de cada familiar nas tuas mãos, traga todas essas almas que estão dispersas, e que venha a ti, cada uma delas, porque está escrito, crê no Senhor teu Deus, e será salvo tu e tua casa. Eu te agradeço em nome de Jesus, eu abençoo essas pessoas que estão aqui, e as que estão em casa. Diga assim comigo, eu creio, eu recebo a bênção, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém. Amanhã eu vou estar aqui, se vocês puderem vir. De qualquer maneira eu vou estar aqui. E semana que vem vocês venham também, tá bom? Por hoje é só. Que Deus abençoe a todos.